Boa noite, meu nome é Maria das Graças Razeira Tieman, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e psicóloga positiva. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o papel das emoções na nossa saúde mental. Em primeiro lugar, as emoções, elas fazem parte da nossa saúde mental. Quem começou a estudar as emoções foi Darwin. A partir da teoria da evolução, qual é a premissa? Que as emoções elas são biologicamente determinadas e elas são adaptativas quando elas nos encaixam no contexto, no ambiente, quando elas permitem uma comunicação tanto interna quanto externa. De acordo com Paul Ekman, que foi um dos maiores pesquisadores sobre as emoções humanas, ele levou 40 anos fazendo pesquisa. Parte dessa pesquisa dele foi divulgada naquele seriado Lie to Me, Minta para mim. Foi até a terceira temporada e eu gosto muito da primeira temporada, principalmente para acadêmicos de psicologia, porque é uma aula. O Ekman também tem um livro muito importante que se chama A Linguagem das Emoções. E no TED Talk ele tem uma palestra sobre compaixão. Enfim, é a partir dele que eu estudo as emoções e compreendo as emoções. Então ele resgata a ideia de Darwin e dedica 40 anos da vida dele pesquisando academicamente as emoções. O livro dele, em segunda edição pela Lua de Papel, não foi reeditado. Tá? Medo, raiva, nojo, surpresa. A surpresa é ambivalente. Ela pode ser surpresa positiva ou negativa, agradável ou desagradável, adaptativa ou desadaptativa. Nós temos alegria e tristeza. Esse filme Divertidamente, o 1 e o 2, é uma filmoterapia, porque é super didático em termos de psicoeducação das emoções. Essa segunda versão, as emoções evoluíram para a adolescência. Então, em primeiro lugar, todas as emoções são importantes. A tristeza, ela tem a sua função, o medo, ela tem a sua função, o nojo tem a sua função. As emoções, elas colorem a vida, elas fazem com que a gente se adapte melhor ao meio. Para Darwin, inteligência é capacidade de adaptação. Adaptação significa flexibilidade cognitiva. Então, a partir das emoções, eu consigo me adaptar a um ambiente, a um meio, a pessoas, ou me afastar. As emoções positivas nos aproximam, como alegria, surpresa positiva, nos aproximam. As emoções negativas ou desagradáveis, raiva, medo, tristeza, nos afastam. Surpresa negativa permite a flexibilidade cognitiva e a sociabilidade. Quando a gente se sente bem, a gente se aproxima. Quando a gente se sente mal, a gente se afasta. E há uma ambivalência. Quando as pessoas não sabem, eu tô sentindo tristeza, mas eu também sinto nojo, mas também sinto raiva. Quando as pessoas não sabem nomear as emoções, significa que elas não conseguiram identificar as emoções. Então, isso é muito importante. Em pesquisas sobre crianças nas escolas, o que se percebeu? Que as crianças que leem mais são menos agressivas. E qual é a razão que os pesquisadores descobriram? Elas são menos agressivas porque elas têm um vocabulário maior. E esse vocabulário se refere a quê?
as emoções. Elas têm um vocabulário maior para nomear as emoções. Quando elas nomeiam as emoções, elas conseguem identificar as próprias emoções. Então, diante de situações desagradáveis, elas têm um delay, elas não simplesmente reagem impulsivamente, elas têm uma paradinha. E essa paradinha faz toda a diferença na sociabilidade e na civilidade. Nós temos hoje na psicologia, principalmente na psicologia infanto-juvenil, uma série de recursos terapêuticos para identificarmos as emoções. O próprio filme Divertidamente 1 e Divertidamente 2 nos ajudam nessa psicoeducação sobre as emoções. Há um outro fator, além de nomear as emoções, classificar as nossas emoções, a gente vai para um segundo passo. Qual é? Esse aqui é um exemplo, né, das emoções. Então vamos lá. Alegria, amor, medo, nojo, tristeza e raiva. Faltou aqui a surpresa. Mas enfim, como ela é ambivalente, dá mais trabalho para a gente explicar. Então, esse aqui é um dos recursos da editora Sinopse. O segundo momento, quando a gente precisa entender qual é a intensidade das emoções. Vamos classificar, exemplificar a raiva. A raiva é uma das emoções mais destrutivas que nós temos. A criança, ela lida com a raiva ali quando ela começa a ouvir muito não, a idade da birra, ela sente muita raiva. É a demanda maior em termos de crianças pré-escolares, é o comportamento de birra. E hoje é uma série de técnicas para ensinar a criança princípios básicos de autorregulação emocional. Mas aí, isso dá tema para um outro vídeo. Mas enfim, vamos pensar na raiva. Quando a pessoa identifica a raiva e ela presta atenção o que está gerando essa raiva, porque eu estou me sentindo assim, significa que ela está se sentindo invadida em alguma área da vida dela, porque nós somos uma espécie territorial. Meu espaço, meu papel, minha vida, nós toda hora estamos delimitando o nosso território. Quando esse território é invadido, gera raiva. Bem, quando eu presto atenção no tipo de emoção, consigo classificar e nomear essa emoção, a intensidade de 0 a 10, 10 dificilmente você vai conseguir parar para raciocinar, porque com uma raiva 10, você só vai ativar a área do teu cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva. Então você vai fazer coisas literalmente impensáveis. Você vai, em resumo, perder o controle de si. Fica difícil ensinar a uma criança como ter controle quando o meu corpo está descontrolado. Racionalmente a gente entende isso. Quando a raiva está num grau suave, num grau saudável. Então, uma raiva até nível 3, 4, eu não perco o controle da minha consciência. Passou de 3, 4, meu nível de atenção cai, meu nível de memória cai, vai me dar branco. A minha cadência de fala, a minha expressão, eu já começo a perder o controle. Por quê? Porque eu ativo o sistema do cérebro que é luta ou fuga. Então vai entrar aí cortisol, adrenalina, noradrenalina. E quando o cérebro dá esse comando para o corpo e que a adrenalina é liberada na corrente sanguínea, são 20 minutos para essa adrenalina sair da corrente sanguínea. Então é preciso ter estratégia na regulação das emoções. Não sentir emoções é muito pior do que senti-las. Porque se você não sente medo, você não olha para os lados na hora de atravessar uma rua. Você se coloca em perigo, se coloca em risco. A raiva é a mesma coisa.
O problema não é sentir raiva, é como eu expresso a raiva. Pessoas adultas, saudáveis, que foram bem educadas, que tiveram uma boa base educacional, com pelo menos um adulto saudável durante a infância e adolescência, tem um poder muito maior de autocontrole. Uma pessoa raivosa, ela pode ter um diploma de Harvard, mas ela não vai conseguir ficar muito tempo no emprego, ela não vai conseguir ter amigos duradouros. Por quê? Se contrariar, ela explode. Então fica muito difícil conviver com uma pessoa assim. É uma pessoa desregulada. Isso é muito comum em quadros psiquiátricos como borderline, bipolaridade. Então, a TPM, por exemplo, desregulada, pode provocar. Então, quando uma pessoa sai de um padrão, tem que ver o que está acontecendo. Uma questão orgânica, uma questão emocional, psicossocial. Quando a gente identifica a raiva e qualquer outra emoção, o fato de pensar sobre ela já diminui. Então, de 7 ela baixa para 6, de 6 ela baixa para 5, e com isso eu consigo raciocinar. Mesmo se eu sinto, por exemplo, alegria, que é a emoção mais positiva que tem depois do amor, né? Amor ou alegria, são emoções diferentes. Mas enfim, se eu estou alegre demais, digamos que eu ganhei uma viagem, então eu vou sentir muita alegria. Se essa alegria for nível 10, vai ser difícil dirigir, porque eu vou ficar tão mobilizada com o que eu ganhei que a minha atenção cai, a minha concentração cai. Então, a alegria, toda a emoção que passa de 5, a gente tem que começar a pensar. Porque quando a emoção está muito ativada, o raciocínio cai. E se eu preciso de uma situação de foco, preciso de raciocínio, preciso de concentração, o ideal é que as minhas emoções estejam mais baixas. E quando uma pessoa é racional demais, pensa muito, e na hora que ela tem que ser alegre, ela não consegue, porque ela está sendo muito analítica. Então, há técnicas hoje na psicologia que ajudam a gente a regular. Eu encontro muito na minha prática pessoas dizendo: ah, mas eu senti isso, e se sentem culpadas porque sentiram. A questão não é sentir, isso é muito bom sentir. O que você sentiu, o quanto você sentiu, em que momento você sentiu, porque isso faz parte do nosso autoconhecimento. O segundo passo são as habilidades sociais, como que eu lido com as minhas emoções, regulo as minhas emoções e consigo ser mais assertiva, ser uma pessoa mais agradável para conviver com os outros. Se eu não gosto de conviver com pessoas desagradáveis, não posso ser uma delas. É uma questão de coerência, consistência, inteligência. Se você quer viver com pessoas agradáveis, seja uma. Tá bom? Até o próximo contato. Obrigada, boa noite.